meu querido, fala minha querida, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, tá? Estamos na reta final da Polícia Militar da Paraíba e com muita satisfação que eu trago essa aula de hoje. Essa aula de hoje, de reta final, né? Como toda aula de reta final que eu trago, ela tem dois grandes objetivos, que é revisar o conteúdo que vocês já viram, que vocês já aprenderam, e além disso, resolver questões da banca. Beleza? Assim. Tá. Quais são os objetivos dessa aula? Tá. Como eu acabei de falar, vamos revisar operadores lógicos e a representação simbológica. Por que, professor, isso aí? Essa representação simbólica e esses operadores lógicos? Porque a banca de vocês gostam bastante, fica ligado? Ela gosta bastante, tá? Se ela gosta bastante, a gente dá essa atenção neles. Além disso, vamos resolver questões. Ah, professor, é da CESP, da FGV? Não, é da IBFC, que é a banca de vocês, sempre falo. Resolve questões da banca, tá? Não sai resolvendo questões aleatórias, não. Resolve questões da banca, porque ele dá carcaça, ele dá conhecimento da banca. Além disso, na descrição do vídeo vai ter o PDF da aula, tá? E vai ter esse PDF, professor. Esse PDF tem as questões que a gente vai elaborar hoje, que a gente vai resolver hoje. Sempre digo, cara, faz um estudo ativo, tá? Tenta resolver as questões, depois vem aqui para a resolução, ou então resolve uma questão, vem junto na resolução, resolve outra questão, vem junto na resolução, que a aula fica mais dinâmica, tá ok? Tá ok? Tá beleza? Tá beleza? Vamos junto? Olha só. Breve revisão, como eu falei. A ideia de hoje, a gente vai revisar os operadores lógicos e a representação simbólica, tá? Pessoal, vocês sabem, né, que uma proposição composta nada mais é, né, do que proposição simples ligada, né, uma proposição simples ligada por um conectivo, tá? Esses conectivos acabam, quando tem duas proposições simples, tá? Ó, duas proposições simples ligadas por um conectivo, a gente forma uma proposição composta, tá? Lembra aquela ideia lá, ó? Jorge é professor, tá? Professor, ó. E Maria é médica. Nota o seguinte, eu tenho aqui uma proposição simples, que é Jorge é professor. Tenho outra proposição simples, que é Maria é médica. Interligadas por um conectivo, nesse caso aqui é o conectivo da conjunção, daqui a pouco a gente revisa ele, está ok? E, né, aí tem o conectivo da conjunção. E tudo isso aqui, olha, tudo isso aqui se tornou uma nova proposição, que é chamada proposições compostas, tá? Proposições compostas, tá? Então, se aqui é P, aqui é Q, né? Aqui vai ser uma proposição composta chamada E. Tá ok? Sem crise, a gente só tá revisando. Beleza. Olha só. Quem são os conectivos? Quais são esses conectivos? Nesse caso aqui a gente falou da conjunção, mas existem 5 conectivos, que é, a primeira deles é a conjunção, o segundo é a disjunção, o terceiro é a condicional, o quarto é a bicondicional e tem ainda a outra disjunção, que é a chamada disjunção exclusiva, tá ok? Então eu vou escrever aqui, ó, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional e ainda a chamada disjunção exclusiva. Pessoal, a ideia aqui não é explicar da aula do conteúdo, tá? A ideia aqui é revisão, estamos revisando, tá? Então, lembrada desses conectivos, então. Cada conectivo desse tem uma ideia por trás, tá? Não sei se vocês estão lembrados, a conjunção é o e, o mais, tá? Além disso, a disjunção é a ideia do ou, o condicional é a ideia do se, então, tá? Na verdade, o condicional é a ideia mesmo, né? São duas proposições que uma é condicional para a outra existir, beleza? Então, a gente utiliza o se então para isso. Mas a ideia aqui não é da aula. Tá? A bicondicional, que é um se, somente se, tá? Somente se. E, por fim, a chamada disjunção exclusiva, que é a ideia do ou. Tá ok? Tá ok. Cada conectivo desse, existe um símbolo que representa ele. No caso da conjunção, é o chamado chapeuzinho. A disjunção é o chapeuzinho de cabeça para baixo, tá? Da condicional é a setinha. Da bicondicional é a seta apontando para os dois lados. E da disjunção exclusiva é o chapeuzinho de cabeça para baixo com um tracinho embaixo. Beleza. Então, cada um tem um símbolo que representa eles. Tá? Tá ok, sem crise, sem crise. Isso aí eu só estou revisando. Olha só. Então, quando eu digo aqui para vocês 5
Olha só, 5 mais, ó, 5 mais 3. Preste atenção nisso aqui, presta atenção. É igual a 8. E peço para vocês o seguinte: representa essa minha proposição. Olha, se é uma proposição, ó, 5 mais 3 é igual a 8. Isso é uma proposição com um verbo, sentido completo, que pode ser valorado em verdadeiro ou falso. Então, lembrar da primeira aula. Ó, 5 mais 3 é igual a 8. Represente tudo isso aqui de forma simbólica. Aí vocês vão dizer, fácil, né, professor? Eu já sei que o 5 tem um símbolo que é assim. O símbolo do mais é esse símbolo aqui. O 3 é assim. O igual é igual, pode ser representado assim, e o 8 pode ser representado assim. Ou seja, isso aqui que eu acabei de escrever, os números mais o igual, nada mais é do que essa proposição que a gente escreveu aqui em cima. Concordam comigo? Concordo. Então, se eu disser para vocês, ó, essa proposição que a gente criou aqui, Jorge é professor e Maria é médica, representa isso aqui simbolicamente. Então, vamos lá. Jorge é professor, eu disse que era a proposição P. Beleza. E P representa tudo que é Jorge é professor. E o I é a conjunção que a gente acabou de ver. E o conjunção tem um símbolo específico, que é o chapeuzinho, né? Então, ó, o chapeuzinho. E ainda tem que Maria é médica. A gente viu também aqui que Maria é médica pode ser chamada de quê? Beleza, que. Então, quando eu digo assim, o seguinte, ó, P e Q, através desse símbolo aqui, está dizendo também essa mesma proposição composta. Então, existe uma forma de representar uma proposição composta através de símbolos e letras, beleza? Mas isso não é novidade para vocês, porque vocês já sabiam representar uma coisa através de símbolos e letras, ó. Lembra disso aqui, ó? 5 mais 3 é igual a 8? Nada mais é do que uma representação. Tranquilo? Então, a aula de hoje, a gente reviu os conectivos, tá? E além disso, a gente viu como se representa simbologicamente cada conectivo e como é que a questão pode ser cobrada. É claro que não vai ser tão fácil assim, porque a ideia aqui é só revisão, tá? Vocês vão ver que a banca de vocês gostam muito, tá? Gostam muito desse assunto, então vocês têm que estar ligados, beleza? Então vamos já para as resoluções de questão. A primeira questão que eu trouxe hoje, espero que vocês tenham tentado resolver e venham aqui só ver a resolução junto. É uma questão que traz uma proposição composta grande, olha só, uma proposição composta grande aqui, tá vendo? Com várias proposições simples, interligadas por diversos conectivos, tá? E ele pergunta assim, simples, fácil, tranquilo. Quantos conectivos tem nessa proposição composta? Beleza. Professor, é uma questão antiga isso aí? Não, 2022, ano passado. É uma questão de nível fundamental? Não. Investigador da Polícia Civil, nível superior. Então tá, ó, questão até tranquilo, né? Questão até fácil. Então vamos lá contar quantos conectivos há. Para contar quantos conectivos há, tem duas estratégias. Ou vocês contam o número de proposições e diminuem um, ou vocês de proposições simples, ou vocês contam o número de conectivos puramente. Então vamos junto fazer as duas metodologias. Ó, a ocorrência foi registrada, é a primeira proposição. E o inquérito foi instaurado. Note que esse I nada mais é do que um conectivo, tá? Que é o conectivo que a gente acabou de ver da conjunção. Se somente se, se somente se, a gente viu já esse conectivo, né? Novamente, a testemunha foi ouvida, ou outro conectivo, ou outro conectivo. O flagrante foi avaliado, mas, que também é o conectivo, representa o conectivo da conjunção, o processo será analisado. Note, que a gente tem no total, 1, 2, 3, 4 conectivos de gabarito letra B. Questão tranquila, né? Mas eu disse a você que teria outro método de resolver, que é justamente contando o número das proposições. Uma proposição, duas proposição, três proposição, quatro proposição, cinco proposição. Proposição menos 1 é igual ao número de conectivos. Então, 5 menos 1 é igual a 4. Gabarito novamente, letra B. Essa é a primeira questão só para aquecer, tá? Sem crise, sem crise. Vamos para a próxima questão? Segunda questão, oficial da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que diz o seguinte: diz uma simbologia, né? Ele traz a simbologia aqui de uma proposição composta, né? P, sim, então, não que, se, somente se, R, né? E ele pergunta, né? Qual dessas frases representa essa simbologia acima, tá? Como a gente acabou de ver, eu vou ver os símbolos, né? Aqui, o símbolo do se, então,
E o segundo símbolo é o símbolo do se, somente se, sem crise. E aqui a gente tem ainda a negação. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu vou relembrar vocês. O negação, né? A negação, na verdade, por muitos atores é chamada de um conectivo também, que é o chamado de conectivo unário, tá? Conectivo unário. Ele tem como função, conectivo unário, tem como função alterar o valor lógico, no sentido contrário. Então, quando eu digo assim, Jorge é professor, a negação seria Jorge não é professor. E o símbolo da negação é o tio, tá? Existe ainda esse símbolo aqui, para representar a negação, mas fica tranquilo que a IBFC utiliza o tio, tá ok? Então, quando ele disse ali, ó, tiozinho que, ele está dizendo que a preposição que está em negação, tá? Tranquilo, sem crise, sem crise. Então, vamos procurar qual é o gabarito. Lembrando, né, que a gente está procurando o gabarito que tem um sim, então, no começo e o sim, somente sim no final. Vamos começar pelo sim, somente sim no final? Ó, eu tenho se, então, na letra A, ó, se, então, não é essa a questão, não é a letra A. Novamente, eu tenho um se, então, no final, não é essa a questão. Aí eu tenho se, somente se, opa, se, somente se, pode ser a letra C. A letra D tem um se, então, novamente, também não é. A letra E tem um se, então, também não é. Note, ó, que só tem a letra C como que possa representar esse símbolo aqui, ó, que é o sim, se somente se no final. Mas vamos ver se tá tudo certo aqui, ó. O que é que ele falou aqui na letra C? Ele falou: se o concurso foi homologado, eu tenho se o concurso foi homologado, eu posso chamar o concurso homologado da letra P, então o candidato não foi chamado. O candidato não foi chamado, está em negação, então eu posso chamar de não que, beleza? Se somente se, símbolo do se somente se, houve recursos. E aí eu posso chamar houve recursos de R. Nota o seguinte, eu tenho exatamente essa simbologia, que é a simbologia que a questão trouxe. Gabarito letra C. Foi difícil para vocês, pessoal? Espero que não, né? Esperando que não. Estamos na reta final, é para ser tranquilo isso aí. Mas se foi, fica tranquilo. As próximas questões são um pouco mais fáceis e tem alguns mais difíceis no final, enfim. Mas tem umas questões mais fáceis que talvez vocês voltem para cá, tá? Vamos lá para a próxima questão, tá? A próxima questão, novamente, IBFC 2022 e o concurso de analista, tá? Top, analista. E o seguinte, sejam as proposições lógicas simples. Olha, ele disse que a proposição lógica P e Q são simples. A P é Flávia gosta de sorvete de morango. E a Q é Jonathan gosta de milkshake. Tranquilo. A proposição lógica composta, ou seja, a proposição lógica composta P conectada com não Q corresponde a... Ó, a gente tem, primeira coisa, o conectivo I. Né? O conectivo, não sei se vocês estão lembrados, esse símbolo representa o conectivo I. Com isso, a gente já poderia olhar nas alternativas qual delas tem um conectivo I. Ó, a primeira dela tem um sim, então. Não é sim, então, é o conectivo I. A segunda dela também tem um sim, então, também não é. A terceira diz que Flávia gosta de sei o quê, ou, não é o ou, não é o caso do ou, errado. E a letra D diz que Flávia gosta de sorvete e Jonathan não gosta de milkshake. É o gabarito da questão, mas novamente, tá? Vamos ver se tá tudo certo aqui. Olha só. Qual a primeira proposição? Diz que Flávia gosta de sorvete de morango. Quem é Flávia gosta de sorvete de morango? Letra P, né? E, né, a gente já viu que o I é o símbolozinho do chapéuzinho. Jonathan não gosta de milkshake. Nada mais é que não que, né? Porque ele tem o não aqui, ó. Não gosta de milkshake. Então, se Jonathan gosta de milkshake é que, Jonathan não gosta de milkshake só pode ser não que, tá? Gabarito realmente é a letra D. Fácil, mole, mole. Vamos para a próxima. Olha só. Novamente a mesma ideia, tá? Mesma ideia. Ele tem duas proposições simples e ele pede, né? Essa simbologia aqui, quem é que ela está representando? Então, para vocês responderem quem é essa simbologia, através das frases aqui abaixo, através das proposições compostas aqui abaixo. Como vocês podem ver, ó, o conectivo principal que interliga essas duas proposições simples é o se, somente, se. Beleza até aí? E esse se, somente se, então a gente vai olhar lá se tem alguma dessas alternativas que tem o se, somente se. Ó. Na letra A tem o se, então, não é o caso. Eduardo gosta de voleibol e Felipe gosta de... Felipe é técnico de futebol, também não é o caso, não é o caso do conectivo I, não é o caso de uma conjunção. Aí eu tenho aqui, Eduardo não gosta de voleibol,
Se somente se Felipe é técnico de futebol. Ó, beleza. E eu ainda tenho que Eduardo não gosta de voleibol ou Felipe é técnico de futebol. Também não é o caso de uma disjunção inclusiva. Só pode ser o gabarito letra C. Mas o detalhe aqui é o seguinte, ó. Eduardo não gosta de voleibol, certo? Eduardo não gosta de voleibol. E ele diz que a proposição P é Eduardo gosta de voleibol. E ele quer justamente, ó, não P, se somente se e. Então tá tudo certo, realmente, de fato, é a letra C, tá? Estão fazendo antes? Espero que sim, hein? Vamos para a próxima. Então vamos lá. Olha, a próxima questão, novamente, IBFC, tá? 2022, auxiliar administrativo, diz o seguinte: se a estudante tal, então participará tal, e não tomará decisões, né, de acordo com a proposição, a frase acima, ela pode ser representada por, ou seja, ele dá uma proposição escrita e pede para vocês a simbologia. Olha, não sei se vocês estão lembrados, né? A primeira coisa que vocês têm que fazer é procurar os conectivos em toda essa proposição composta, que é nada mais do que a gente fez na primeira questão lá. Ó, se babá, então eu estou diante de um assim, então, a primeira conectivo, e depois eu estou diante de um i, tá? Então, o que vocês vão procurar nas alternativas vai ter que estar um se, então, e depois vão ter que estar o i. Beleza? Até aí tá. Ele disse, ó, eu tenho aqui no caso 3 proposições. Tenho a estudante, Paula foi representante da turma, tá? Que eu posso chamar ela de P, ó. P, porque a gente está diante de um sim, então. Depois eu tenho a segunda proposição, que é participará das reuniões do colégio do curso, tá? Que aí eu posso chamar de Q, beleza até aí? E tenho ainda a terceira proposição, que é não tomará decisões individuais nas diversas reuniões futuras do colégio, e aqui, no caso, pode ser chamada de R. Ó, só que, ó o detalhe, ele disse aqui, não tomará, então ela tá já uma proposição numa forma negativa, beleza? Então, a alternativa de vocês tem que ter, primeiro, uma condicional. Ó, letra A já não pode, que tem uma bicondicional aqui. Letra D também não, tá? Que tem uma bicondicional novamente. E o segundo tem que ter o conectivo e, no caso, só sobrou a letra B de bola. E aqui, ó, pode ver que também tá o não R. Tranquilo, gabarito, letra B. Fizemos mais uma questão. Vamos para a próxima, mas antes de ir para a próxima, se vocês estão gostando dessa aula, não esquece de dar um curtir, ajuda o professor, tá? Ó, a próxima aula diz o seguinte: Luísa gosta de ir à praia, mas não gosta de ficar com areia no corpo, tá? Assinale a alternativa correta que representa o conectivo lógico para substituir a palavra mais, sem mudar o sentido da frase. Ó, como vocês sabem, o mais tem ideia de conjunção. Conjunção. E qual é o conectivo conjunção? Tá? E qual é o conectivo que pode ser que tenha essa ideia de conjunção, além do mais, o conectivo e, né? Então aqui a ideia dessa questão é só lembrar vocês que o mais é um conectivo também, que traz uma ideia de conjunção, que no caso pode ser substituído pelo i, gabarito letra B de bola. Fácil, né, pessoal? Essa daí foi bem tranquila, só para ver se vocês estão vivos, tá? Estão vivos, né? Estão vivos na aula, beleza. Olha, a próxima questão diz o seguinte: assinala a alternativa que apresenta uma frase que pode representar a simbologia lógica P, se então, não que, se somente se é. Tá, tranquilo. Então, como eu disse a vocês, esse tipo de questão vocês vão procurando já a simbologia e o que está escrito lá. Então, a primeira delas é um se então. Então, vamos ver qual delas tem um se então. Ó. Se, ó, a letra A tem um se então já no começo, a letra B tem um ou, então já anula a letra B. A letra C tem um se então, tá certo. A letra D tem um sim, então também tá certo. Beleza. O próximo símbolo é o se somente se, né? Então a gente vai procurar o que termina com se somente se, ó. Tem o se somente se, ok? E no caso aqui eu tenho mais, que representa o i, né? A conjunção, e no caso também tem um mais também. Então só sobra a letra A, que diz que se Eduardo compareceu ao serviço militar, então não pagou multa, se somente se aceitou o serviço por um ano. Olha só a simbologia. Eu tenho aqui o se então, tá ok, sim, então. O se somente se, tá ok até aí. E aí note o seguinte, que a segunda proposição, ok, ela está em forma de negação, que no caso ele falou aqui, ó, não pagou a multa. Tudo certo, letra B. Letra A, desculpa, professor. Desculpa, meu aluno. Letra A. Chegamos ao final, mas antes de ir embora, não esquece, ó, os objetivos foram atingidos, sim. Revisamos os operadores lógicos e sua representação simbólica. Além disso, resolvemos questões da IBFC.
E vimos o PDF na descrição. Se vocês gostarem dessa aula, deixe curtir e segue o professor na rede social, @Jorge Cisneiros, tá? Segue lá, @professor Jorge Cisneiros.